Olá, olá pessoas, como é que estamos? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no nosso canal da Twitch, podcast número 27. Estamos com o Pedro, como é óbvio. Heróis do mar. Exatamente. Pessoal, hoje, possivelmente, em mais de 100 e tal podcasts que nós fizemos, vai possivelmente ser o podcast mais secante e mais aborrecido que alguma vez nós fizemos. Porque nós vamos estar a falar sobre a situação atual do podcast. Vamos falar sobre algumas questões que muita gente pergunta e critica. E são questões que ou eu não posso responder, ou estou constantemente a responder. Epá, e como isso se torna chato, o que é que eu decidi fazer? Vamos fazer um podcast a falar sobre estes temas todos e a esclarecer estas cenas todas. E sempre que alguém perguntar, eu pego neste link deste podcast e mando para a pessoa. Perúncio. Primeiro de tudo, tu, para não ser eu, para não dizerem que tipo sou eu que falo e o caralho, primeiro vais dizer, se lembrares, possivelmente não te vais lembrar, que é? Cheira a fumo o quê? Olha, se deixa chamar a ordem, já sabes. Por acaso cheira a queimar lá. Primeiro tu vais dizer como é que consistiu nós criarmos um podcast e porque é que nós criámos um podcast. Eu espero, sim senhor. Parece cheira a fumo. Cheira a queimar lá fora. Oh, rocha queimada. Oh... Não, Diz. Primeiro vais explicar às pessoas que estão a ver porque é que nós criámos um podcast e qual é que era o intuito de nós. Qual era o intuito de nós criarmos um podcast e para quê, basicamente? dinheiro! Brother. Dinheiro! Não tem corrido lá muito bem nesse lado de dinheiro. Dinheiro. Não, por acaso não tem. Não, mas o real motivo que nós criámos um podcast. Falar de merdas só porque sim, basicamente. Primeiro, epá, nós já temos recebido, felizmente o podcast, não sei se aconteceu alguma cena, mas felizmente o podcast ultimamente tem ficado, podemos dizer, popular ao ponto de mais gente interagir no Spotify e mandar perguntas através do Spotify, que eu quando recebi a primeira notificação eu, ui, que é isto? Receber mais perguntas através do podcast, ter mais pessoas a assistir. Por exemplo, eu posso-vos dizer aqui, vou aqui, o último podcast que nós fizemos foi falar sobre a situação atual dos videojogos, preços e tudo. Tivemos 14 mil streams durante praticamente uma semana. Ai não, desculpem, este não foi o... Isto foi do Summer Game Fest. O último podcast eu não o consegui dar upload. Vai sair possivelmente amanhã e este vai sair segunda-feira. Porque, não sei, eu dava upload e passado uma hora o podcast desaparecia. Problemas do Spotify, nós já estamos habituados. O do Summer Game Fest está com 4 mil streams, ok? O do Rematch que nós fizemos sobre a beta está com 7.850, isto só no Spotify. O de Elden Ring que nós fizemos sobre o DLC está com 6.800 também. O da Eurovisão, incrivelmente, está com 4.000, ok? Ark Raiders 4.000, estou a arredondar, isto não são números certos. Qual é que é este? Podcast número 20 foi a falar sobre o quê? Podcast número 20 foi a falar sobre o apagão de Portugal e Espanha. 14 mil streams. E depois aqui os da WWE têm sempre um bocadinho menos, têm 3 mil cada um. E este foi o da noite 2 da WrestleMania. E este foi o da noite 1. Um tem 2.800, o outro tem 3 mil. O da Nintendo Switch 2 está com 7.850, ok? E o da Ubisoft que nós fizemos um sobre a Ubisoft a dizer Ubisoft vendeu-se, novo jogo da Naughty Dog e mais, que foi conversas curtas, conversas de bar. E já foi dia 30 do 3. Tem 14.855 streams só no Spotify. A isto é preciso somar os números do Amazon Prime, que temos médias, eles dão-nos médias semanais. Temos médias semanais de entre 500 a 1500 streams,
de todos os podcasts. Temos do YouTube, que temos médias de 100 a 550 streams, e temos da própria plataforma Anchor, que é uma plataforma, foi a primeira plataforma que nós usamos. A plataforma já foi meio que descontinuada, mas continua a fornecer o listening para podcasts, que esse tivemos entre 50 a 100 streams. Essa plataforma se calhar nós vamos desativar, porque como é uma plataforma que já quase ninguém usa, porque isso foi comprado pelo Spotify, a gente vai só preferir ter o podcast em 3 plataformas: Spotify, YouTube e Amazon Prime, a tirar obviamente a Twitch. A Twitch é o piorzinho deles todos. A Twitch é o que tem pior visualização em termos de podcast. Temos médias de entre 14 a 16 pessoas a ver podcasts quando nós fazemos. Obviamente que quando estivemos a falar de rematches, eu vi que tivemos picos de 40 pessoas a ver. Quando estivemos a falar sobre, lembro que houve um podcast que nós fizemos já há algum tempo que tivemos quase 50 pessoas a ver, mas depende dos temas que nós falamos. E ultimamente o podcast tem estado numa cena fixe. Nós durante 2 anos não tínhamos quase visualizações nenhumas do podcast. Hoje em dia estamos a começar a ter mais, o que é bom em termos de dinheiro, como o Pedro disse. Vais aos offset, já fui, já estive e vou outra vez fazer as corridas. Tal como eu disse, se for faz live, não sei se vou fazer live. Porque eu vou só literalmente fazer as corridas e vou-me embora. E pronto. Tendo mais pessoas assim, nós tivemos 2 anos aqui. Em termos de dinheiro, não caga nisso. O Spotify não dá dinheiro a nenhum. O da Twitch ainda dá para tirar um cêntimo ou 2 por cada podcast que faz. Mas em termos de Spotify, YouTube nem se vai falar. O Amazon Prime também não paga nada. Por isso, em termos de guito, não. Depois, há aquelas pessoas que dizem que nós somos pagos para falar bem de alguma cena ou mal de alguma cena. Também estão enganados. Quem me dera isso acontecer. Exatamente. Quem me dera. Quem me dera isso acontecer. Quem me dera tipo. Podemos criar um podcast novo da escola. Só falarmos de tascas e de restaurantes e tudo. É o senhor da escola. Em termos de inovação, nós tentámos inovar sempre um bocadinho. O podcast começou sendo uma cena de falar sobre cenas de jogos e a nossa experiência com jogos e novidades e tudo. Passou a ser falar sobre cenas que acontecem na vida real e que nós temos por isso e nossas experiências e tudo. Depois juntou-se a parte de nós começarmos a dar reviews a filmes e a séries, que já não acontece um desses há muito tempo. Filmes podemos ter dela. Não foste ver. Não fui ver, pois exatamente. Dar reviews a jogos, estamos praticamente constantemente. A cena de restaurantes, temos há relativamente pouco tempo. Olha, temos o da Dona Sina para fazer, se quiseres fazer. E esse actually merece bastante. O da relota da Dona Sina. Falaste ainda pouco. Estás outra vez com aquele probleminha. O Pedro está aí com os probleminhas no microgaitas. Já. Já está? Já. Agora já está perfeito. O que estavas a dizer? Estou a dizer, ainda tínhamos um podcastinho a falar sobre a relota da Dona Sina. Sim. É que essa literalmente vale a pena. Mano, é uma relota tão bom. Se nós fizermos de vocês, não vão esperar tipo um restaurante 5 estrelas. É uma fucking de uma relota comida, tipo, mas merece. Temos reviews a restaurantes, implementámos. Implementámos a cena da WWE. Já vamos falar sobre isso. Eu sei que está parado, nós já vamos falar sobre isso. Vamos aproveitar hoje, vamos falar de todas as subseções que este podcast tem e vamos falar sobre elas. E eu vou aproveitar, vou anotá-las todas direitinhas, porque eu sei que há umas que estão um bocadinho mal escritas e não tenho anotado nem nada, mas já vamos falar sobre isso. E nós temos novas ideias. Por exemplo, eu queria ter uma cena aqui no podcast de contar histórias, tipo cenas que nos aconteceram a nós, tipo há muito tempo, essas cenas, estás a ver?
Tipo, olha, tipo a vez que o Pedro encontrou um lobo. Uau, encontrou um lobo e tal. Estou a brincar, mas. Cenas que aconteceram, histórias, por exemplo, histórias que aconteceram fixes na escola, tipo o dia que eu ia foder alguém com um caixote de lixo nos cornos. Ahm, Era giro. Pá, contar histórias que aconteceram, cenas. Por exemplo, eu tenho aqui uma que foi. Já me perguntaram muitas vezes, muita gente não sabe. Eu já fui dono de um servidor de Minecraft. E é uma história interessante porque não foi dos melhores servidores de Portugal, mas foi um servidor que apareceu tipo, no top 15 de Portugal com pessoas mais ativas lá e foi à falência porque os donos foram estúpidos. Sinceramente, nem sei se este servidor ainda é ativo, provavelmente não, mas foi um servidor que fui eu que o criei, entre aspas, com um colega e tudo. Isso fica para outros podcasts. Eu depois conto as histórias dele e tudo. Temos também uma cena que queríamos fazer em podcast que é explorar sites random da internet. Não vamos explorar sites que o tema seja preto e laranja, não se preocupem. Vamos explorar assim, por Mas exemplo, são os melhores. vamos explorar, por exemplo, marketplaces japoneses, marketplaces tipo cenas assim, estás a ver? Mas isso não é cena para fazer em podcast. É, mano. Estou a ver que cheirava a... Hã? Acho que não era para nós. É pá, explorar essas ceninhas assim. Ahm, Pá, temos as nossas conversas de bar, que é quando nós, tipo, literalmente estamos a falar de cenas random. Olá. Temos tipo, as nossas. O tema conversas de bar, né? Que é uma subseção do podcast, que é literalmente quando existem tanta cena para falar naquela semana, tanta cena que a gente faz tipo uma compilação e fala de tudo. Porque normalmente, quando vocês vão ao bar, o que é que acontece? Vocês agora estão a falar de futebol, e depois falam de política, e depois falam de gajas, e depois falam do carro que avariou, e depois dizem, e depois falam sobre o mecânico que vocês foram e chulobos vai dar caro para arranjar o carro, e o caralho, ou seja, vocês conversam de tudo e mais alguma coisa. E esse tema é basicamente de jabardice. É o modo jabar do podcast. É o fala de tudo e vê o que é que dá. Epá, e tirando isso, ah, em termos de ideias mais para o podcast, não há muito que a gente possa fazer. Eu estou com uma ideia de fazer que seria interessante a gente fazer, mas tinha de ser falado comigo e com o Pedro e com possível outra pessoa que queira participar no podcast, que seria, obviamente que a gente faz meio com um roleplay aqui todo, toda a gente sabe que, né, os bonecos não são reais, né, nem o fundo, nem nada. E eu estive a pensar nesta última semana, eu não disse nada ao Pedro por acaso, em fazer um dia deste um podcast presencial. Era giro para comemorar alguma cena. Fazer um podcast presencial. Epá, tinha-se de combinar um sítio, era uma cama a filmar, um microfone chegava, ficava o microfone tipo na mesa e nós a falar e tal. Era engraçado. Agora, obviamente que isso seria uma cena peculiar, porque pronto, o tema do podcast é ser assim meio animado, né? Nós tiramos bem que inspiração quando criámos o podcast no podcast do Markiplier, também é mais ou menos assim. Obviamente que os bonecos agora são diferentes, mas os primeiros bonecos eram bastante, entre aspas, parecidos com esse género. Foi por isso que nós quisemos mudar um bocadinho os bonecos. Já agora, muita gente pergunta porque é que nós temos um gato em cima da mesa. Porque normalmente quando eu estou a fazer podcast. Oi? 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 Vocês estão a ouvir, não estão? Então, o Pedro está Eu com não. problema. Não estavas a ouvir? Tá? Olá. Tá? Vai dar tudo foda esta merda. Ouviste qual era que era a ideia? Não? Ouvi Ah, e respondi para aí 40 vezes. não, Já. não ouviu, não Íamos ouviu. ver aos primos. Hã? Íamos ver aos primos. Não, tipo, é o que eu estava a dizer. Tipo, o tema do podcast é isto que nós estamos a fazer agora. Porque na altura que nós criámos este podcast foi a pandemia. Então até que combinava com o estilo. Mas a questão é, por exemplo, para celebrar, sei lá, o podcast número 500 ou o podcast número 1000 ou uma cena assim parecida, era giro fazer uma cena dessas, por acaso. Não sei se este podcast. Pá, a minha ideia seria fazer este podcast os Simpsons, 20 e tal temporadas. Estou a brincar. Epá, este podcast vai durar até nós nos fartarmos. Quando este podcast acabar,
eu poderei, sozinho ou não, criar outro podcast sobre outra coisa qualquer. Okay? Mas este podcast que está aqui é um podcast que foi totalmente original. O nome é original, o logotipo é original, não é copiado. O nome não é inspirado em nada, foi criado do zero. O logotipo não foi inspirado de nada, foi criado do zero. Os personagens não foram inspirados. Quer dizer, as personagens foram um bocadinho inspiradas na cena do Markiplier. Mas agora, como ele está, as personagens são baseadas em nós. Por exemplo, vocês não conhecem o Pedro, mas literalmente o Pedro, olham para o boneco dele, é o Pedro. Eu sou um bocadinho diferente, não tenho tanta barba. Nem tenho a cara tão achatada, sou mais gordo. Mas só um bocadinho. Mas o Pedro, um dia que vocês vejam o Pedro ao vivo, é olhar para a cara dele e olhar para o boneco e vão-me dizer que não estão idênticos. O que eu ia dizer, muita gente também, a partir deste ano, que foi quando nós mudamos os bonecos, pergunta porque é que eu tenho um gato em cima da mesa no podcast. Porque, para quem não sabe, eu tenho um gato cá em casa. E normalmente, no início, quando ele era mais novinho, e ele ao sábado, quando eu vinha fazer podcast, vinha sempre para cima da mesa. Ficava sempre tipo, imaginem, quando eu normalmente faço o podcast, ou estou a tratar tipo de alguma cena, Photoshop, editar alguma cena, organizar alguma cena, ou estou a jogar alguma coisa que é um bocadinho raro, ou estou como estou hoje, que é teclado para a frente, o microfone à minha frente, um bocadinho esticado para trás e tenho tipo a mesa livre. E ele normalmente vinha, tipo, subia para a mesa, deitava-se na mesa e ficava deitado, tipo, a olhar para mim. Então eu, quando estava a recriar aqui o cenário todo este ano, eu disse: olha, why not? Mando fazer um bonequinho que seja parecido com o meu gato e meto-o aqui. Na altura não era para ser assim, ia para ser uma cena para ser um gatinho normal com uma cabeça pequenininha, mas ficava esquisito. E apresentaram-me esta ideia que tinha tipo cabeça bué da gorda colada ao corpo. Eu gostei e olha, toma, fica este. Basicamente. Agora, em termos de. Vamos falar sobre cenas que muita gente diz: podias falar sobre isto, podias falar sobre aquilo. Pessoal, primeiro de tudo, se vocês quiserem dar ideias sobre conteúdo ou coisas que estão a acontecer para nós falarmos aqui no podcast, é muito fácil. Vocês vão à descrição de todos os podcasts, ou quem está a ver na Twitch, descrição da Twitch, ou então faz ponto de exclamação Discord, e vocês entram nesse Discord, que é o Discord oficial aqui, é o Discord O Paraíso do Jordão. Vocês podem entrar à vontade. E vocês vão rodar para baixo. Tem muita cena. Tem cenas para saberem quando é que eu entro em podcast, stream, quando sai vídeo. Tem um chat para falar entre vocês. Tem uma sala para vocês mandarem vídeos para eu dar react em stream. Tem uma sala para vocês mandarem os clipes que vocês tiraram da minha stream. Tem uma sala para vocês meterem momentos, para partilharem momentos que vos aconteceram em jogos, momentos engraçados que queiram partilhar com pessoas, podem pôr aqui. Tem uma sala para vocês meterem fanart. Tem uma sala para vocês me porem notícias, ok, sobre jogos e essas coisas. Tem uma sala para memes. E depois tem a sala das parcerias. E o mais importante para aqui, que era o que eu queria dizer, tem a sala do podcast, em que tem uma sala que diz ideias, que é onde vocês podem escrever a ideia. Escrevam, falam sobre isto, ou gostava de ver um podcast sobre isto, ou uma coisa assim parecida. E depois tem uma parte de perguntas, que vocês podem meter perguntas que nós ou vamos respondendo ao longo do tempo, ou quando fizermos um podcast de Q&A, é aqui que nós vamos buscar as perguntas e não só. Okay? E depois tem diversas coisas. Também tem salas de gaming chat, convívio. Se quiserem jogar com os vossos amigos e não tiverem servidores, podem usar e tudo. Estejam à vontade para usar o servidor. Muita gente anda a dizer-nos, fala sobre os acontecimentos que andam a acontecer em Israel, com o Irão. Então, nós na altura que começámos o podcast, nós falámos sobre o conflito da Ucrânia e da Rússia. Se vocês forem procurar esse podcast, vocês não o encontram em lado nenhum. Porquê? Porque esse podcast foi privado. Ou seja, só eu é que o posso ver. Porque, imaginem, eu não dou upload ao podcast para o YouTube, para o Prime, para o Spotify. Eu uso o Spotify for Creators, dou upload para aí
e depois ele dá upload para o Spotify, e do Spotify ele espelha para as outras plataformas que vocês tenham ligadas. Ou seja, se o Spotify diz não, este se o Spotify diz não, este assunto não pode ser falado, eles tiram o podcast do ar e ninguém recebe. Agora a questão foi, esse podcast foi retirado na altura, porque na altura estava a haver uma sanção muito grande à internet para quem falasse sobre esse assunto. Havia uma sanção enorme que estavam a pôr sobre creators que ou protegessem a Rússia ou protegessem a Ucrânia ou falassem sobre isso em geral, e o podcast foi privado. Agora já não há isso, já há liberdade de expressão na internet sobre isso. Qual é que é o problema? Nós estamos numa plataforma que não nos dá muita liberdade de expressão, que é a Twitch. A Twitch está a bloquear toda a gente de falar sobre conflitos políticos, conflitos armados, política, etc, etc. Podem falar por política se estiverem na categoria de política, bem como aconteceu. Lembram-se de antes que toda a gente tinha Just Chat e fazia hot tubs, e eles criaram a secção de hot tubs, pools and beaches. Pronto. Eles criaram uma secção de política e discussões, política e debates, e vocês são obrigados a estar nessa secção se quiserem falar sobre esses assuntos. Ou seja, nós não podemos falar sobre esses assuntos em categoria de podcast, e eu não vou fazer o podcast noutra categoria porque isto é um talk show. Eu nem considero isto podcast, é um talk show, porque nós não podcastamos, nós talcamos sobre coisas. Perceberam? Não, enfim, nem interessa. Mas pronto, primeiro de tudo, Pedrôncio, nós estivemos a falar disto literalmente 1 minuto antes de dizer. O Pedrôncio disse assim: o que é que tu disseste sobre a cena? A Twitch não deixa falar, tu disseste fazemos só para o Spotify, né? Foi aí, não foi? Sim. Imagina. E eu disse, epá, é uma ideia. O problema é que o podcast foi criado com o intuito de ser streamado em direto na Twitch e depois ser enviado para plataformas como o Replay. Porque imaginem, para quem não sabe, a Twitch para afiliados apaga todas as bots passado 15 minutos de 15 dias depois da live stream ter sido acontecida. Ou seja, se a Twitch deixasse guardar como no YouTube, a gente fazia os podcasts na Twitch e guardava numa playlist na Twitch. Como não dava para fazer isso e eu queria publicar no Spotify, eu disse, fazemos os podcasts em direto na Twitch e depois enviamos para o Spotify, que vai colocar no YouTube e no Prime Gaming. Agora a questão é, qual é que era quando nós quiséssemos fazer esses tipos de podcasts, o que é que a gente tinha de fazer? Ou gravava o podcast não acontecia em direto na Twitch e só saía no Spotify, no YouTube e no Prime Gaming, no Prime, desculpem. Respira. Ou então a gente streamava em outra plataforma que deixasse o pessoal ser um bocadinho mais livre, como o YouTube. Eu posso streamar este podcast no YouTube e fica gravado diretamente lá no YouTube, ok? O YouTube tem a opção de vocês criarem um podcast e streamarem o podcast diretamente. Por isso era uma opção. Agora a questão é, nós iríamos estar a tirar o conceito que é o podcast, que é ser streamado na Twitch. O problema é que nós streamamos na Twitch e somos limitados de uma certa forma, somos limitados a fazer certas cenas porque a Twitch não quer que as pessoas falem sobre esse tema. É o problema que nós temos, e é por isso que muitas das vezes o pessoal diz, podias falar sobre isto ou podias falar sobre aquilo. Eu digo, não posso. E as pessoas dizem, não podes ou não queres? E eu digo, não posso. Quero liberdade, quero falar no que me apetecer. Por exemplo, divertir e qual é o outro? Fraternité. Onde é que está isso? Liberdade, igualdade e fraternidade.
Os franceses para criar uma. Ahm, Imaginem, já eu, em termos de streaming, olha, parabéns, o seu canal hoje faz 7 Peço perdão. anos. O canal do YouTube hoje faz 7 anos. Não, atenção, o canal do YouTube faz 7 anos, mas eu não comecei a streamar há 7 anos. Ok? E nem é este o meu principal canal. O meu primeiro canal do YouTube. O meu primeiro canal do YouTube é outra conta, até. Nem é esta conta. Esta conta foi criada para este canal. Legend. Hã? É o Reaper Legend. Anda a rir para lá. Não é esse o e-mail. O e-mail era o que eu usava na escola. Sim, está bem. Mas era o Reaper Legend. Era, sim senhor, que neste momento não tem canal no YouTube criado sequer essa conta, porque eu apaguei o canal do YouTube. Tadinho. Então se não usava não valia a pena. Já pensei em criar outro canal novo para fazer cenas diferentes, mas Era Riftbone quando sair. não estava a pensar em criar um canal de Lego para apresentar sets e o caralho. Ai, Lego é tão gira. Montar, tipo, fazer tipo montagens e tudo. Tipo, apresentar. Mano, o que não me falta é sets ali atrás de Lego. Apresentar sets de Lego, fazer tipo tops de Legos mais raros, falar sobre isso, tipo, fazer construções próprias, estás a ver? Ter patrocínio da Lego para me oferecer sets porque aquilo é caro que foda. É o que é. Eu gostava. Canal de cozinha. Não. Canal de cozinha não faria. Imagina, vocês. Eu curto ver às vezes vídeos de culinária, mas, por exemplo, ter um canal de cozinha, por mais que vocês cozinhem bem, tipo, bué da luz a apontar para vocês, tem de ser bué da câmara, tem de ser tudo bem feitinho, depois tens de fazer o close-up para cortar a carne, caralho. Precisas ter uma equipa ainda grande para fazer isso. Mas yeah. Epá, em termos de temas, ahm, em termos de temas de podcast, que é agora o que nós vamos falar, em termos de temas, nós temos os temas normais, que são falar sobre notícias, falar sobre eventos que aconteceram. Por exemplo, fomos a um evento, por exemplo, fomos à Comic Con, falámos sobre a Comic Con, fomos, sei lá, The Board Games Week, Agora que me falámos. estou a lembrar, se o coisinho do jogo de cartas for de jeito e eu gostar daquela merda, até posso ir para as Comic Con jogar e ganhar Uhum. dinheiro se eu postar. Yeah. Por exemplo, este ano ainda vou apresentar a proposta a estes dois macacos, que neste caso é o Pedro e o Delfim, para ir à Lisboa Games Week. Vai tu? Vamos todos. Não. Olha que choco. Não. E para ir à empresa, para ir com o trabalho vai, para ir com os friends não vai. Hã? É só um dia, não. Assim, Não, mano, quase meio-dia. vais de manhã e vais à noite. Exato. Então? Ou Um bom carro. Não, vai-se de comboio, foda-se, vou de carro. Vai-se de comboio. Comboio. Sim. É 50 euros um bilhete. 50? Não, 20 e tal. 50. 50 paus é o Alfa. Só. É mais rápido. Não precisas de ir de Alfa, vais do Intercidades. Em vez de chegares lá em 2 horas, chegas em 3. Eu sei. 3 e tal. E é mais barato. É o metade do preço. Ias de manhã e tipo. Ou imagina, ou ias no dia anterior à tarde, passavas lá à noite e ias no dia a seguir, que é caro. Ou imagina, ias de madrugada para baixo, ias de madrugada, passavas lá o dia e vinhas de noite. Casa da Leo. Está feito. Hã? Dormimos na casa da Leo. Não, mas era uma cena a pensar. Até podíamos levar o carro. Vamos dois, leva tipo e ia-se trocando. Não sei, mas Pagávamos a estadia à mulher. isso depois era uma cena a ver. Por acaso gostava de ir à Lisboa Games Week, nunca fui. Mas pronto, ideias normais. Que é basicamente isso. Fomos a um evento, falámos sobre o evento. Aconteceu uma notícia qualquer. Beba.
Resumindo, é tipo, se tem uma notícia sobre isto, falamos sobre isto, fomos a um evento, falamos sobre aquilo, desculpem, acontecimentos atuais, sei lá, cenas que possamos falar, etc. Falamos sobre isso. Depois temos a parte das reviews de jogos, que falamos sobre. Fazemos reviews de jogos novos. Falamos sobre, por exemplo, betas, ok? Betas que experimentámos, acessos antecipados, etc. Depois temos uma coisa que já não fazemos desde o GTFO, que é uma cena que eu chamei de como está o jogo em, e depois é o ano, neste caso é 2025. Que é basicamente falarmos de jogos. Enquanto eu estou a falar, estou a escrever, por isso é que estou a falar mais lento. Falamos de jogos com mais tempo no mercado e qual é a situação deles atual no ano em que nos encontramos. Nomeadamente, já fizemos de GTFO, já falámos de Hell Let Loose, já falámos de Fortnite ano passado, ou há 2 anos. De Fortnite, falámos da Apex, falámos de PUBG. Quer dizer, de PUBG este nunca fizemos. Ou fizemos. Não fizemos, foi da Apex, mas fazemos de PUBG. Nomeadamente, por exemplo, em termos de reviews de jogos, vamos voltar. Temos de fazer a review de Splitgate, por exemplo. Não chegamos a fazer. Temos a review de Splitgate 2 para fazer, que não chegamos a fazer. Vamos ter a review de rematch, mas como o Pedro não jogou, depois a gente vai fazer mais para a frente, porque em princípio devemos comprar o jogo mais tarde ou mais cedo. Tirando essa parte de como é que o jogo está em, temos depois a review de filmes e séries. Epá, normalmente eu estou a escrever. Filme recentemente, acho que só vi mesmo o. Pá, diz. Foi o. Pá, nós normalmente Foda-se. nós só fazemos reviews, obviamente não vamos fazer reviews tipo do primeiro Jurassic Park, né? Já saiu há quilhões. Epá, vamos falar sobre filmes recentes, né? Novas séries que saíram e nós vimos, novos filmes que saíram e nós fomos ver ou vimos aqui em casa. Pá, filmes ou séries com menos tipo de 3 meses de lançamento, podemos falar. Agora, mais que isso, não, porque depois é saturar o mercado com coisas que já foram faladas. Mais. Temos a parte. Temos o. Ainda na parte dos jogos, temos a parte do o que esperar de. Temos o que esperar de, que é a opinião. Opinião do que vai ser o jogo. Ou seja, neste momento nós temos nenhum em mente. Porque não fizemos de rematch, porque como fizemos aquela review do rematch há uma semana antes do lançamento, não fizemos review sobre isso. Mas, por exemplo, um que vai acontecer vai ser o que esperar de GTA 6. Obviamente que eu não vou fazer isso a faltar mais de meio ano para o jogo sair, claramente. Se o jogo sair é 20 de março, ou lá o 24 de março, ou lá o que é que aquilo sai, nós vamos falar tipo uma semana ou 2 anteriores ao jogo sair, não vamos falar agora. Por exemplo, agora recentemente, por acaso, não temos. Por acaso, não temos nenhum jogo a seguimento de o que esperar de, pois não. Sem que me lembro, não. Não temos assim nenhum jogo. Olha, podemos fazer o que esperar de Riftbound. Podemos. Por acaso não é diretamente um jogo, mas é um jogo de cartas. Podemos fazer assim. E não só. Primeiro vai sair na China.
Pena que as cartas vão ser todas reveladas, porque. Né? Os chineses. Mas se sai primeiro lá. Atenção, quem diz falar do que esperar de jogos, estamos a falar, podemos falar sobre o que esperar de expansões de jogos ou DLCs ou até modos de jogo, por exemplo, para um jogo que nós já jogamos. Por exemplo, temos depois, lá está, a review de séries e filmes. Depois temos mais o quê? Temos uma coisa que nós ainda não fizemos, que é o que está errado com, que normalmente temos o que está errado com, e vai ser falar sobre o estado atual de uma empresa barra jogo. Resumindo, nós temos duas marcadas para fazer, que neste caso é o que está errado com a EA e o que está errado com a Ubisoft. São as duas que vocês deram ideia e nós aceitamos, ok? Podemos fazer, por exemplo, o que está errado com a Rockstar e pode não estar nada errado. Estão a perceber? É o nome que nós demos. Nós podemos, não vai ser só falar sobre o estado de horrível que uma empresa esteja. Pode ser, por exemplo, falar do estado bom. Nós precisamos dizer o que está errado com a Rockstar? Absolutamente nada. Certo? Denúncio? Não, senhor capitão. Não. Não. Só podemos falar mesmo de empresas de merda aqui? Vamos falar de toda a gente. Exatamente. Menos Ou da MSP. ou em vez de dizer o que está errado com. Não, mas o que está errado com, por exemplo, imagina, se fizermos o que está errado com a Rockstar, vamos ter mais cliques, porque eles vão pensar que nós estamos a criticar a Rockstar e vamos falar bem. Esta cabeça não para de pensar. Depois, ignorando isto não, vamos subir aqui para a parte das reviews. Vamos continuar a ter as nossas reviews de restaurantes, ok? Que vai ser basicamente restaurantes, bares ou relotes que nós fomos. Neste caso temos relote da Dona Cristina, ok? É o que nós temos para falar sobre isto. Sim, não? Temos também a review da WWE, que são PLIs ou pay-per-views, ok? Que ultimamente tem estado parado porquê, Pedrôncio? Explica lá tu essa. Não tem estado assim muito bem. Eu hoje estive a falar isso na live stream de Doom que fizemos, que o White estava a perguntar. Se calhar vamos ver a SummerSlam, porque normalmente a SummerSlam é boa, que é em agosto. Vamos ver a SummerSlam. Se aquilo nos cativar, a gente começa gradualmente a ver. Vamos ignorar os Saturday Night Lives, porque aquilo é mais um pay-per-view com um PLI e eu quero ver as cenas grandes. Por isso, em princípio, vamos ver a SummerSlam e depois, a partir daí, queria ver o Hell in a Cell, que normalmente é em outubro, etc. Vamos vendo aí. Quero ver o Money in the Bank. Se calhar até vimos o Money in the Bank. Não, o Money in the Bank já foi. Mas em princípio vamos ver o. Vamos ver o SummerSlam e vamos ver se curtirmos do que está lá a acontecer. Epá, eu acho que as cenas, não é para ser mauzinho, mas eu acho que as cenas vão melhorar quando o John Cena sair. Quando o John Cena sair, eu acho que as cenas vão melhorar um bocadinho. Epá, ele quer se reformar da melhor maneira, mas as histórias que eles estão a fazer não são assim tão boas. Não estou a ver tipo uma história interessante que eles estejam a fazer. Estás a ver? Tipo, está mesmo assim um bocado cagalhão. É por isso também nós não temos feito. Nós não termos feito. Não termos feito nada
relativo a WWE. Nossa, canto. Yeah. Enfim, depois o que é que nós temos mais? Temos as nossas conversas de bar. Que é uma mix de temas. Ok? Temos um mix de temas. Vai ser basicamente falar. É como eu disse, quando numa semana sai muito conteúdo e nós não temos podcasts suficientes para falar sobre esse conteúdo, falamos sobre isto. Epá, e depois temos também uma nova série que eu por acaso ainda não contei ao Pedro, que é o Vou-te Contar uma História. Vou-te contar uma história que é basicamente contar histórias que nos aconteceram. Neste caso temos o tema que é o meu servidor de Minecraft. Pedro, quando é que fazemos este podcast? Temos de fazer este podcast. Tu também não sabes a história. Pouca gente sabe a história do meu servidor de Minecraft. Que se fosse, só vou dizer isto: se fosse eu a mandar naquele servidor até hoje, se calhar estava rico com o servidor. E mais não digo. Temos também como quase estraguei 2 consolas em um dia. E vocês dizem, foda-se, ias foder 2 consolas em um dia? E eu, pois. Epá, e depois temos... o último tema, que é o web exploração. Que é aquilo que eu vos disse, é explorar vários websites espalhados pela internet. E Dark Web ainda não. Se tivermos bons reviews, vamos para lá. Que neste caso temos a exploração de marketplaces japoneses. Porque encontra-se muitas cenas lá para se falar. Em termos de temas que nós temos ainda de falar de pré-reservas de jogos. Vale a pena pré-reservar os teus jogos, sim ou não? Vamos desenvolver isto. Já falámos por alto uma vez na altura que criticámos o Mortal Kombat, mas vamos falar sobre isto futuramente. Ok. Temos também o tema de a relação do jogo e a AI generativa. Cada vez estamos a ver mais jogos a serem feitos com inteligência artificial. Ok. Temos também um tema que é bastante importante, que é a segurança digital. Que é, estás seguro a jogar online? Talvez. Com a quantidade de kernel anti-cheat que existe e tudo, será que estás seguro? Não vamos falar de kernels anti-cheat, já falámos sobre isso nos podcasts anteriores. Se quiserem ver, procurem no YouTube. Mas vamos falar sobre isso. Temos também o investimento de Portugal nos esportes. Ok? Que isso é importante falar. Principalmente nesta altura era ótima, porque está a acontecer Mundial de Clubes e tudo. Era importante nós fazermos essa análise até. E depois temos também no âmbito também uma coisa, temos os investimentos do gaming em Portugal, ok? E para terminar temos pirataria, vantagens e desvantagens da pirataria. E isto pode ser um tema um bocadinho polémico, porque vamos falar sobre pirataria. Há muita gente que aprova, há muita gente que renega, há outra gente que adora, outra gente que acha que devia ser crime, apesar que eu acho que é crime. Quer dizer, pirataria é crime. Mas basicamente são estes os tópicos e temas que nós temos espalhados pelo servidor,
pelo podcast. E agora vocês perguntam-se, e vamos ao último ponto que eu tenho para falar, que vamos falar em 15 minutos para fazer 1 hora de podcast, e mesmo assim já está a ser muito, que é: porque é que nós ultimamente temos-nos vindo a trazer podcasts com menos qualidade, com mais enchimento de chouriços, ou até mesmo temos falhado em podcasts? Pedro, Ah. responda-me. O quê? O Que eu acabei de perguntar. que é que perguntaste? Bro, estou a ver. E é por isto que nós não fazemos podcast. O Pedro não quer saber. Não lá, Exatamente. admite. Nós fizemos Não este pagam? podcast exatamente porque o Pedro diz que quer desistir de podcast. Não, estou a brincar. Não. Epá, a real opinião, e o Pedro vai concordar quase sempre, é que não tem acontecido literalmente nada de jeito para a gente se falar nos últimos tempos. Não. Não tem saído jogos. Não tem. Discordo. Diz? Tem muita coisa para falar. O quê? Tem muita coisa para falar. O quê? Diferentes coisas. Olha, o lançamento do rematch e o quão bom isso ou não isso foi. Mano, sim, mas tipo, isso eu ainda tenho de jogar um bocadinho o jogo, tenho de te mostrar o jogo, se calhar tu tinhas de ver uma gameplayzinha para estudarmos para ver o que é que vamos dizer. Yeah. Mas tipo, ultimamente, no último mês, não tem sido nada de jeito para a gente falar? É? O que é que nós tivemos? Tivemos a beta do rematch, que falámos. Pá, não tem saído anúncios de jogos novos. Tivemos o Summer Game Fest, que fizemos um podcast a falar sobre isso, mas não tem sido notícias sobre nada. E se for, por exemplo, vamos ao site da IGN, que é basicamente o site mais fidedigno cá em Portugal para vocês verem notícias. Temos, ora bem, James Gunn diz Super-Homem very important. Estou-me a cagar para o Super-Homem. Remedy admite que nem tudo correu bem com FBC Firebreak. Ora, isto por acaso era interessante falarmos. Porque lembras daquele jogo que eles iam fazer no universo de Control? Estás a ver? O FBC Firebreak. Já sei. Isso saiu e foi tipo um flop total. Ninguém gostou daquilo. Tipo, horrível. Foi lançado dia 17. Espera aí. Está com reviews neutras na Steam. Com 1000 e tal reviews. Está com reviews neutras na Steam. E eu vou ver quanta gente é que está a jogar este jogo. Agora estão 100 mil pessoas a jogar rematch. 100 mil. Estava a tarde, não estava assim muitas, por acaso. Epá, o importante de ver sobre rematch vai ser se não vai ser aqueles jogos que vai, tipo, joga bué da gente no início e depois morre. Por exemplo, vamos falar da Final. Da Final teve tipo 200 mil pessoas e depois baixou ali para as 17, 20 e manteve-se ali. Epá, não é mau. Agora, se for um jogo que cativa 80 ou 90 mil pessoas e passar 2 ou 3 meses estão tipo 1000 ou 2000 a jogar, mano, estar a dar 25 paus por um jogo desse é fedido. Mas eu acho que não. Neste momento, o GBC Firebreak está com 577 pessoas a jogar. Acho que o jogo de Xaral. O jogo de Xaral fechou. Mas o jogo de Xaral, onde me dizer, o jogo de Xaral, desde que eu joguei, eu disse: este jogo vai ser um flop. Foi um flop ou não foi? Teve um hype durante tipo uma semana porque tinha drops na Twitch, estava toda a gente a jogar. Deixaram de jogar e o jogo. E este jogo, eu não disse que ia ser flop porque é da Remedy, a Remedy faz bons jogos, mas eu disse, epá, é um jogo um bocado, é um jogo para um público muito pequeno de pessoas. E deu para ver isso. Mas isto se calhar é um tema de falar, analisar o jogo, porque é que levou flop. Olha, se calhar para a semana temos tema já. Vou pôr aqui. Vou pôr aqui na parte de review de jogos. Vou pôr. Na parte de review de jogos vou meter FCB Fire Break. Motivos para o flop do novo jogo da Remedy. Está aqui na parte de análise de jogos, porque vamos analisar um jogo. Pá, por acaso isso até, pronto, tinha interesse de saber. Agora, vamos ver mais notícias. Lies of P recebe nova atualização. O que é que há para nós falarmos aqui? Nada. Embracer Group despede 1800 funcionários. O que é que nós estamos a falar aqui? Nada. Bandai Namco anuncia live stream dedicado a Little Nightmares.
Lies of P. Sucesso de vendas garante bónus e uma Nintendo Switch para cada um dos produtores. Entendo. Yeah. Slow Clap pede desculpa pela falha de comunicação sobre a ausência de crossplay em rematch. Gears of... não. Olha, isso não O, sabia. o pessoal pensava que ia ter e eles só tipo no dia do lançamento é que disseram vai ter, mas não agora. Hum. Olha, Gears of War Reload alarga beta após críticas dos jogadores. Retorno de Silent Hill. Não há notícias para, tipo, interessantes para fazer um... Porque imaginam, há aqui umas notícias que a gente podia falar. Só quero, a gente falava só 10 minutos, mano. Nós temos de ter... Se nós vimos aqui uma notícia... Não, é por isso que nós temos a parte do Conversas de Bar. Juntámos 4 ou 5 ou 10 notícias e falámos sobre elas todas, estás a ver? A questão é, tem de ser cenas interessantes, mano. Tipo, ninguém vai querer saber que consolas de Nintendo Switch 2 do valor de 1.4 milhões de dólares foram roubadas de um assalto a um caminhão. Mano, é engraçado tu saberes que isto aconteceu, mas para fazer um podcast sobre ou que isto contenha é uma merda, mano. Nós não somos um telejornal. Imagina, se eu fizesse um podcast 2 vezes por semana, eu não me importava de uma vez por semana fazer as notícias da semana. Mas, é pá, nós não somos um telejornal. Somos um podcast a falar sobre temas. Olha, e aí garante que vai revelar Battlefield 6 neste verão. Mano, vou dizer, olha, a EA disse que vai... E o que é que se sabe? Nada. Não há notícias, tipo, de jeito para fazer um podcast. Nem há notícias de jeito para fazer um podcast sobre isso, nem há notícias de jeito para fazer um podcast a juntar várias. Vão perceber? E é por isso que nós ultimamente não temos feito muitas streams. Podias falar de Mind's Eye. Epá, Mind's Eye é um jogo... Hã? Não sei o que é isso. Foi um jogo que foi prometido rivalizar com um GTA e o caralho e não é nem 10% do que um GTA é. Por exemplo, estão a perceber? Cada jogada no jogo de futebol na net, foda-se. Que é? Já vi cada jogada no jogo no rematch na net. Yeah. Pá, o rematch nós vamos jogar em stream mais um bocadinho, graças ao Game Pass. Vamos jogar mais um bocadinho. O Pedro vai ver, depois vou meter, ele que veja tipo uns videozinhos e a gente vai falar, fazer uma reviewzinha sobre o jogo. Isso fica prometido. Não faço reviews sem jogar. Só se me pagarem. Podes falar sobre o Game Pass. Oh mano, o que é que eu vou falar sobre o Game Pass? Imagina, o problema é que nós temos de pensar num podcast de uma cena para falarmos os dois. E este podcast hoje eu disse: olha, vamos falar sobre isto que é só mesmo para o pessoal. Quando perguntar alguma cena, a gente manda-lhe este podcast. Que é para ficar de vez. Pronto. Agora, por exemplo, eu podia fazer uma análise de rematch já, que já joguei o jogo. Que o jogo o Pedro não jogou. Eu podia fazer uma análise de The Alters que eu joguei. Posso fazer uma review de Spray Painting Simulator que eu joguei. Posso fazer uma review de. Olha, se o jogo fosse mais recente, fazíamos uma review de Dead Island 2. Por exemplo. Agora, podemos fazer o como é que está o Dead Island 2 em 2025. Pá, mas é um jogo de história, estão a ver? Não é um jogo online. Podias fazer podias fazer um podcast a falar sobre Battle Royale. Já fizemos uma vez, não já? Mas já não fizemos um podcast a falar sobre Battle Royales. Não é Battle Royales, desculpa, Battle Pass. Já fizemos, isso já fizemos. Mas o Pedro nos importava fazer outro. No stream não. Foi ontem. Não. Não, ontem é que estava aqui a queixar-me. Ontem é que estavas a queixar. Mas eu acho que nós já fizemos. Deixa-me ver, deixa-me procurar. Deixa-me procurar aqui o. Deixa-me procurar. Ora. Battle Pass.
Não, olha, por acaso não fizemos. Era uma ideia até. Era uma ideia, sim senhor, já que o Pedro adora Battle Passes. A cena favorita dele dos jogos é Battle Passes. E eu podíamos fazer até. Pedroso, o que é que és? É para apontar? Hum? Juro. Deixa eu ver. Deixa-me escrever por Battle. Não, sem resultados. Por isso vamos pôr aqui mais uma cena a dizer. Battle Passes vieram para ajudar ou piorar. Mais um. A gente tem temas, só que às vezes nos apetece falar sobre este tema em podcast, estão a perceber? Porque nós temos, por exemplo, para a semana, olha, para a semana até já temos tema. Vamos falar sobre o Firebreak. Eu vou ver algumas notícias eu vou guardar aqui alguns temas. Vou guardar aqui alguns temas e tudo e vamos ler algumas notícias e ver porque é que aquilo flopou e vamos ler algumas análises e ver o que é que o pessoal está a criticar do jogo e tudo, ver porque é que aquilo falhou. Epá, depois temos de fazer uma reviewzinha de Splitgate que eu acho que merece. Epá, e a gente depois vai vendo, vamos indo, vamos vendo. E pronto, Pedro, se tens mais alguma coisinha a dizer sobre podcast, overall, temas e essas ceninhas todas? Quem tiver temas que me doem dinheiro a mim também, que eu também mereço. Não Vou merece atrás nada. destes E gajos. não. Tipo, se mereceram um subsídio. Ora, e eu a ti, foda-se. Foda-se, eu. Coisa mais fácil de aturar. Uhum. Sou eu. Então canta com fome, ui, facilinho, doutora. Quando estão com fome é simples, é só comer. Se vocês quiserem mandar temas, link na descrição, entrem no Discord e tem lá uma aba para isso. E não, nós não somos pagos para Mas sim, falar aceitamos bem. suborno. Não aceitamos. Eu aceito. Nós não somos pagos para falar bem, nem para falar mal de uma empresa ou de um jogo ou de uma coisa parecida. Agora, se alguma empresa quiser nos pagar para nós falarmos da empresa, tenham à vontade. Agora, eu não vou dizer nada além da verdade. Se algum jogo disser, olha, nós queremos uma review deste jogo, e eu, tá fixe, manda para cá 2 keys, nós experimentamos e depois damos a nossa opinião. E também a pergunta sobre o Nuno. Ele já fazia podcasts connosco ou não? O Nuno raramente aparece aí, por isso é um não. Agora, a última vez que ele apareceu foi no podcast da Eurovisão, que teve cá. Tivemos 4 até a ver. Pá, ele poderá aparecer, mas não é garantido que apareça. É basicamente isto. Pedrôncio. Alguma coisinha? Acho que não. Empresas que queiram nos contactar para parcerias ou reviews, link na descrição, e-mail na descrição. Pessoal, é basicamente isto. Vamos terminar por aqui o nosso podcast. Foi um podcast um bocadinho só mesmo para desabafar disto tudo. Para a semana já contamos com um podcast a falar sobre merdas de jeito. Ok? Pessoal, muito obrigado a toda a gente ter por aí. Vamos fazer o favorzinho ao Sr. Rogério e vamos iniciar uma stream já a seguir. Só fazer as corridinhas no RP e se calhar ia jogar alguma coisinha depois. Temos D&D. Exatamente. Pode ser. Amanhã temos. Eu estive a pensar até começar D&D de novo. Usamos isto só para experimentar. Já a fazer tipo. Usar o mapa. Fazermos nós a ficha dos Assim, umas quantas destas só para testes e depois ver. Ok, podemos. Quer dizer, amanhã podemos continuar isto e depois eu faço um overlay todo pipi para a stream, para D&D e pomos um mapa gerado por IA e tudo. Ponho lá também, posicionar tudo direitinho e tal. Era fixe era ter um D&D Simulator que nós pudéssemos pôr isso. Mas vamos ver o que é que a gente pode fazer, tá bem? Mas amanhã temos Dead Island depois do almoço ou depois do lanche. É melhor depois do lanche, né?
Provavelmente, se calhar. Ok. Sim. Amanhã, chato, para quem está a ver em stream, em direto, já a seguir vamos ter RP, um bocadinho de RP e vamos jogar alguma coisa com estes dois jabardes que vão estar cá. Amanhã, depois do almoço, arrancamos as Drupal no IEFC 25. Temos de continuar porque o Game Pass está a acabar. Ok? Depois do lanche, vamos ter Dead Island 2. Ver se terminamos amanhã. Eu duvido que a gente termine amanhã, mas acho que pelo menos ficámos pertinho de terminar. Também ontem jogámos pouco, só jogámos 1 hora. Por isso amanhã vamos tentar jogar 2 horinhas para ver se terminamos. Se terminamos fixe, se não terminamos, terminamos para a semana. Se calhar terça-feira que é feriado. E depois temos um bocadinho de D&D. Segunda-feira voltamos ao Doom para terminar. E terça-feira, se terminarmos o Dead Island amanhã, começamos nova série. Se não terminamos, terminamos terça-feira. Ok? Top. Pedrúncio, sabes o que é que tu tens a dizer, não sabes? Os modos não vai diferentes. Pessoal, muito obrigado a todos. Sugestões de D&D agradecemos porque somos Exatamente. nós. Se alguém quiser amanhã aparecer aí na stream para nos dar sugestões de como é que se joga, dicas e tudo, não sejam agressivos porque nós somos noobs, digam aí que a gente tem todo o prazer de aceitar e ler e estar aí com vocês, ok? Porque, olha, podemos usar a stream como um método de tentar chegar um bocadinho à comunidade de D&D para aprendermos mais. Porque actually era uma cena que eu gostava de jogar e nós estamos a usar o chat GPT para fazer porque basicamente somos só nós os dois que temos interesse em jogar isso. Por isso, como somos... Quer dizer, o Delfim se calhar até jogava, porque o Delfim eu acho que ainda tinha cena para jogar isto. Não acho, olha que eu acho que não. Mas pronto, epá, a gente vai jogar com o ChatGPT. Acho que também foi uma cena que nunca ninguém fez. Jogar D&D com o ChatGPT, pelo menos em stream. Acho que não. Amanhã ser inovadores para ser nerd de tudo. Imaginem nós criarmos uma AI para ser o GM de D&D. O DM, sorry. Existe? Não, mas é qualquer merda de AI de D&D. Não sei, whatever. Mas pronto, amanhã vamos continuar com a história que começamos terça-feira, quinta-feira, e depois, quizá depois de afiar assim umas arestazinhas do ChatGPT para o D&D, não fazemos uma nova, ok? Não fazemos uma nova com overlay todo pipi aqui na Twitch e tudo, e fazemos tipo uma série completa. Fazemos se calhar tipo streams só disso. Era giro até. Fazer uma stream tipo de 4 horas a jogar D&D, tipo nós dois e o ChatGPT. Pois, era giro. Mas pronto, pessoal, muito obrigado a toda a gente que viu este podcast. Fiquem bem, vemo-nos para a semana. Em princípio já sabem, para a semana vamos falar sobre o FBC Firebreak. Posso surgir alguma cena peculiar. Pois é, terça-feira, queres fazer podcast? Acho que não vale a pena, né? Podcast tão... Hã? Terça feriado. Exatamente, por isso mesmo. Podíamos fazer, vamos pensar, chato. Fiquem atentos que na terça-feira ainda fazemos um podcastzinho por ser feriado. Ainda fazemos um podcastzinho a falar sobre isso do Firebreak terça-feira e depois sexta-feira deixamos para alguma coisa, para outra coisinha. Vamos ver. Já sabem que nós este ano vamos tentar bater os 65 podcasts feitos. Não sei se vai ser possível. Ano passado foram 62, não conseguimos bater o recorde de 64, por isso este ano vamos tentar armar-nos em pessoal do Guinness e bater 65 podcasts em um ano. Estamos no podcast 27, estamos a meio do ano, por isso está um bocado pouco complexo. Porque estamos mais ou menos a meio do ano e temos 27 podcasts, isso quer dizer que faríamos 54. Por isso precisamos de mais 11 podcasts. Mas e pronto. Enfim, pessoal, muito obrigado a toda a gente que esteve aí e compreendeu. Este podcast vai ficar guardado só mesmo para... E acabei de perder um sub. Acabou literalmente agora de baixar o número. Poxa, RIP sub. Ó príncipe, olha o Prime. Acho que é o príncipe. Enfim, pessoal, fiquem por aí. Arrancamos daqui a 5 minutinhos uma streamzinha de RP para ir às corridas e jabardar um bocadinho, tá bem? Pessoal, muito obrigado. Vemo-nos para a semana ou terça-feira. Fiquem bem e até a próxima. Tchauzinho. E já me quase esqueci. Beijinho à prima.